Queridos irmãos, essa é a certeza que nós temos, não é? Que mesmo quando nós choramos, mesmo quando nós pranteamos, mesmo enfrentando os vales, os desertos da vida, há um Deus que nos consola, um Deus que nos conforta, um Deus que nos dá forças para que a gente possa prosseguir. Não sei quantos dos irmãos já passaram por essa situação lá na frente, olhar para o passado, para algumas lutas, alguma dificuldade e pensar assim: como foi que eu aguentei? Como foi que eu sobrevivi? Como foi que eu passei por esse tempo tão difícil? E a resposta, queridos irmãos, não tem outra senão foi Deus, foi a força de Deus, foi a bênção de Deus, foi o cuidado de Deus, porque nós mesmos, de nós mesmos, nós fraquejamos, nós naufragamos com muita facilidade. Basta ver os discípulos, em várias e várias situações sendo repreendidos por Jesus pela ausência de fé no coração deles, pela necessidade que eles precisavam ter de fortalecer o coração, a fé em Cristo Jesus para enfrentar as lutas da vida. Queridos, nós vamos dar continuidade à nossa sequência sobre ética cristã, é o tema central lá que a gente está trabalhando. A gente teve um primeiro momento onde nós abordamos as alternativas e abordagens éticas, não é? Foram 6 que a gente trabalhou. E aí na semana passada a gente abordou um pouquinho sobre o cristão e o amor próprio. E aí nós vimos que o cristão ele precisa ter o amor próprio, mas o amor próprio correto, como a Escritura ensina. Se ele tiver deficiência nesse amor próprio, consequentemente ele vai ter problema para cumprir o mandamento segundo, que resume toda a lei: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Como é que ele amará o próximo se ele tem deficiência, se ele tem dificuldade de amar a si mesmo, ou o amor que ele tem a si mesmo é um amor distorcido, certo? Então esse foi o ponto que a gente trabalhou. Hoje eu quero começar com os irmãos falando sobre o cristão e a responsabilidade social. Mas antes da gente trabalhar sobre esse tema, eu queria fazer uma pergunta para os irmãos, a qual eu espero que os irmãos me elenquem aí algumas possíveis respostas. Mas a pergunta basicamente é a seguinte: na vida cristã, o que vocês acham que é mais difícil a gente praticar, a gente evidenciar? O que é, digamos assim, mais difícil para o cristão em sua caminhada, em sua jornada? Nós já sabemos, irmãos queridos, que a vida cristã não é fácil, é desafiadora, é árdua, é difícil, até porque a gente precisa morrer. Dentro desse morrer, o que é mais difícil na visão dos irmãos? Me dê aí algumas possíveis respostas. Amar aquele que nos prejudica é uma resposta, Toninha. A sua resposta, melhor dizendo. O que mais, irmãos? Perdão. O que mais? O que seria mais difícil dentro de todos os mandamentos, dentro de todos os desafios que nós temos dentro da vida cristã? O que para você seria mais difícil? Amar o próximo. Abrir mão, das coisas pelo outro, em prol do bem do outro. O que mais, irmãos? Controlar nossos desejos. Tem mais alguma resposta? Oferecer outra face, não é? Interessante, irmãos, que nenhum elencou outras possíveis respostas. A gente poderia ter dado aqui algumas respostas. Exemplo: é muito difícil
amar exclusivamente a Deus e amá-lo como Ele deve ser amado. Por quê? Porque nós vivemos continuamente entre o amor a Deus e o amor a Mamon. Não é? Que aí Mamon é o dinheiro, são as riquezas, ou talvez até mesmo uma questão do presente século, né? Quando nós temos orientações das Escrituras para que a gente não coloque o nosso coração nas coisas deste século, nas coisas deste mundo. É difícil a gente lidar com a questão da realidade, né, de que há um inimigo muito sutil, muito ardiloso, muito cruel e até certo ponto poderoso comparado à nossa força natural, tentando nos destruir, que é o diabo. Então é difícil lidar com essa situação. É difícil a gente ter esse controle, não é, do que diz respeito aos nossos desejos, aos nossos impulsos. Tudo isso é realmente algo desafiador. Mas, de forma generalizada, vocês todos responderam que está relacionado ao amor e o amor ao próximo. Não é? Quando a gente fala assim, em perdoar, em oferecer a face, não é? Até mesmo em controlar os desejos, porque a gente pensa que desejos ou controle do desejo é apenas questões relativas à sexualidade, ou a questão mesmo do dinheiro, né? A ganância e a avareza. A gente se esquece de inveja, a gente se esquece de ciúme, a gente se esquece de ira, a gente se esquece de ódio, de amargura, de rancor, que tudo isso está relacionado diretamente ao outro. Não é? Está relacionado ao outro. Esses sentimentos, eles afloram no nosso coração por causa do outro. Então, de forma geral, queridos irmãos, todos nós aqui chegamos a um consenso de que um dos grandes, eu não diria o maior, mas um dos grandes desafios que nós temos como discípulos de Jesus é justamente a relação com o outro. E a gente vai tratar um pouquinho sobre isso. A gente vai começar com esse texto de Mateus capítulo 5, versículo de número 43 ao 48. Vamos abrir a Bíblia aí nesse texto. E eu quero, queridos irmãos, assim, que a gente leia e depois fundamentar um pouco sobre esse desafio que a gente tem, né? Porque de fato não é um desafio simples, não é um desafio fácil, né? É algo que o Senhor Jesus nos colocou para nossa vida cristã. Vamos lá, Mateus 5, do 43 ao 48, vamos ler juntos, só uma só voz, vamos lá? Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu. Aí o que é que Jesus diz, versículo 44? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Percebam, irmãos queridos, que nós temos aí o ensinamento do Senhor Jesus para que a gente faça o quê? Ame quem, irmãos? Os nossos inimigos. A pergunta que a gente precisa fazer é fácil isso? É fácil amar os nossos inimigos? Outra, a gente já trabalhou N vezes aqui na igreja, orar, interceder é prova de amor. Orai por quem? Pelos que vos perseguem. Pelos que vos perseguem. E aqui não é a oração imprecatória dos salmos, porque lá o contexto era diferente. O contexto era os inimigos do povo de Deus, que queriam dizimar, dissipar a raça judaica que
tinha sido escolhida por Deus para manifestar e revelar o nome de Deus. Por isso que Davi diz, quando ora algumas vezes: Senhor, fulmina eles, Senhor, destrói eles, acaba com eles. Essa oração aqui, quando Jesus traz nesse contexto, não é a oração para perseguir ou para transferir. Já ouviram essa história? Já viram essa oração? Nunca ouviram? Então é porque ela rola mais entre pastores, né? Às vezes tem essa história entre os pastores, né? Liderança da igreja, aquela pessoa que está ali na igreja só para atrapalhar o trabalho, só para prejudicar, só para ser um espinho na vida do pastor. Aí diz que tem pastor que ora, né? Senhor, ou o Senhor transforma, ou o Senhor transfere, né? E aí alguém pergunta: transfere para onde? Ou transfere para outra igreja, ou transfere para outro plano, para o céu, né? Tem até histórias, né, de pastores que o pessoal tem mau medo, porque quando ele começa a orar por alguém para Deus transferir, rapidinho essa pessoa se vai, né? Mas enfim, irmãos, não é essa oração assim: Senhor, transfere, né? Orar por aqueles que vos perseguem. Orar por aqueles que vos perseguem. Irmãos, eu não vou aqui colocar isso em termos de equação, né, ou no sentido de peso. Isso aqui é mais difícil, isso aqui é menos difícil e tal. Não vou trabalhar nessa ideia, mas às vezes não é muito difícil para a gente que realmente se converteu saber que em Monteiro vai tocar, sei lá, Marília Mendonça. É Marília Mendonça, né? Vai tocar esses famosos que já vieram aqui a Monteiro, e eu não ir. Não é difícil, em alguns contextos, para aqueles que se converteram de verdade, olhar para uma garrafa de cerveja, que outrora já fez parte de algo habitual na vida, mas hoje olhar e dizer assim: não tenho mais interesse de beber. Olhar para uma festa e dizer assim: tenho mais interesse de ir para uma festa. Olhar para um prostíbulo, lugar que outrora, antes de convertido, talvez fosse frequentado, e não ir mais hoje. Ter uma vida, até de certo modo, monogâmica e fiel à esposa. De uma certa forma, há algumas coisas que a gente vai se abstendo, porque a vida cristã nos impõe isso, e a gente vai assimilando isso com muita naturalidade. E a gente vai pensando que a gente está vivendo uma vida cristã superlativa, maiúscula, autêntica, mas, porém, todavia, entretanto, contudo, o nosso coração está com muita dificuldade no cumprimento desses mandamentos. E aí a pergunta que a gente deve fazer para a gente mesmo é: Deus se agrada do meu culto? Deus se agrada do meu serviço? Deus se agrada da minha vida cristã? Porque eu não vou a uma festa de Marília Mendonça, porque eu não vou dançar, porque eu não vou me embriagar com a garrafa de cerveja, porque eu não sou um marido infiel, ou porque eu não sou uma esposa infiel, porque eu sou um filho que até obedece, estudo direitinho, passo bem nas notas. Será, irmãos, que Deus está se agradando se por outro lado o nosso coração está aqui, cheio de amargura, cheio de ódio, cheio de ira, cheio de ressentimento, cheio de feridas, extravasando isso, né, através das nossas palavras? A pergunta que a gente precisa fazer é essa, irmãos. Por quê? Porque senão a gente vai estar enganando a nós mesmos. A gente vai estar enganando a nós mesmos. Se a gente pensa que a privação de uma vida que moralmente escandalize, certo? Se a gente pensa que a privação dessas coisas que moralmente nos escandalizariam como discípulos de Jesus, mas ao mesmo tempo o nosso coração estiver totalmente contaminado pelo descumprimento desses mandamentos,
A gente está se iludindo. A gente está enganando o outro. A gente está enganando o próximo. Mas a gente não está enganando a Deus. E Deus está vendo os sentimentos do nosso coração. Deus está vendo se as nossas palavras são condizentes ou não com as nossas reais, com os nossos reais sentimentos. O Senhor está vendo. Por isso que Paulo disse assim: detestai o mal, detestai a hipocrisia, a falsidade. Você já conheceu uma pessoa hipócrita? Uma pessoa falsa? Uma pessoa que lhe apunhala olhando para você sorrindo? Você já conheceu uma pessoa assim? Na sua frente, bate nas suas costas, lhe elogia, lhe parabeniza, por trás mete a faca. E aí a gente acha, não, mas olha minha vida lá fora, olha o meu testemunho. Aí olhar o testemunho em que sentido? Porque é fiel à esposa, ou é fiel ao marido, porque não vai para uma festa, porque não bebe, porque não fuma. Será, irmãos, que isso é vida cristã autêntica se por outro lado nós descumprirmos aqui esse mandamento? Porque esse mandamento que nós temos é para viver, E aí, como é que anda a gente? Né? Muito bem, então a parte introdutória é para a gente começar a refletir e pensar um pouco sobre isso, certo? Pensar um pouquinho sobre isso, sobre a minha vida em relação a cumprir aquilo que o Senhor Jesus estabeleceu, porque toda essa sequência agora desse tópico que a gente vai tratar dentro de ética cristã, o cristão e a responsabilidade social, vai lidar justamente com o próximo. Aí a gente lançou o fundamento. Qual é o fundamento? O amor próprio correto. Nem egoísta, ou seja, eu não sou um Deus, meu coração não é um Deus, mas ao mesmo tempo de inferioridade demais a ponto de não conseguir entender que eu fui criado à imagem e semelhança de Deus e como um ser humano que sou, eu tenho intrinsecamente um valor, uma importância, ainda que as outras pessoas muitas vezes não me deem, mas eu tenho, por ser criado à imagem e semelhança de Deus. Não é? Então, esse equilíbrio, mas ao mesmo tempo não entender que nós somos uma joia preciosa, porque nós somos o quê? Pecadores. A gente trabalhou isso, o nosso ego, o nosso coração, ele é pecador, ele é enganoso, ele é corrupto. Então a gente precisa ter esse equilíbrio aí no que diz respeito ao amor próprio. Então vamos lá. Vamos caminhar. O cristão e a responsabilidade social. Duas normas básicas nós temos. Primeiro, os homens devem ser respeitados como pessoa e não usados como coisa. Esse é o primeiro ponto que nós cristãos devemos ter. Aí eu trouxe até o exemplo semana passada. Lembram que eu trouxe o exemplo daquela questão, não é, de um músico, né, de alguém, de um artista que espancou a esposa e tal, e todo aquele discurso. O problema é porque ela foi apenas porque foi mulher, porque era mulher? Não. O problema é porque ela é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Nem o homem tem o direito de fazer com a mulher, nem muito menos a mulher tem o direito de fazer com o homem, salvo, mesmo considerando, mesmo deixando como exceções, né, ou como uma espécie de observação, que a força da mulher é infinitamente melhor do que a força do homem. Mas não importa. O ponto aqui é o quê? Respeito. Respeito. Né? Aquela velha expressão, respeito é bom e eu gosto, não é? O respeito pelo fato do outro ser o quê? Ser um ser humano. A gente precisa respeitar. Inclusive, não levando em consideração a cor, não levando em consideração até a opção sexual. Ok? Ou seja, eu posso muito bem me relacionar com uma pessoa que abraçou a homossexualidade como um estilo de vida, como um comportamento, mas tratá-la com dignidade, porque ela é um ser humano, e não com preconceito ou discriminação, ou com inferioridade. Porque se assim eu fizer,
eu tenho que olhar para uma pessoa que é corrupta, que é desonesta, e fazer a mesma coisa. Mas o que é que a gente faz? Quando é um político, a gente sabe que o cara é corrupto, mas quando chega na cidade, todo mundo só falta carregar nos braços. Não é? Então, a gente usa 2 pesos e 2 medidas. O velho problema da gente maximizar alguns pecados e minimizar outros. Então, ter cuidado. Ser humano, independente de sua classe social, independente de seu grau de instrução, independente de sua cor, independente de sua raça, independente de sua opção sexual, deve ser respeitado como pessoa e não usado como coisa. E aí a gente até tratou esse tópico também, entendendo que pessoas devem ser objetos do nosso amor e não coisas. Não são objetos, né? Daí me admira um cristão que abraça, né, que adota como estilo de vida para o seu relacionamento conjugal práticas sadomasoquistas, né? O famoso 50 tons de cinza, livro aí de cabeceira de cama de muitos, né? O filme, enfim, toda uma série de trabalhos nessa área. Você olha um indivíduo que tem práticas sadomasoquistas, ou seja, açoita, espanca e tem prazer nisso. Como é que um cristão traz um princípio de vida desse para o seu relacionamento conjugal? Para destruí-lo. Para destruí-lo. Porque se o casamento já não é fácil, aplicando os princípios bíblicos, imagine se você traz coisas do diabo e aplica nos princípios, aplica no relacionamento. Não é? Outro ponto aí, né, irmãos? Muitas pessoas são de maior valor do que uma só pessoa. Não é? Muitas pessoas são de maior valor do que uma só pessoa. Daí, quando a gente leva em consideração determinadas ações e decisões, tem que levar em consideração a coletividade e não a individualidade. Aí eu me lembro daquela expressão do apóstolo Paulo lá em Filipenses: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, e sim o que é dos outros. Aí foi o que Saren destacou, né? Abrir mão de coisas em prol, em função do bem do outro. Aí onde é que está o problema? Está lá, no amor próprio. Está no amor próprio. Por quê? Porque somos egoístas. Certo? E aí, quando nós somos egoístas, nós não conseguimos agir levando em consideração nós termos até mesmo alguns prejuízos e algumas perdas, contanto que a gente saia sempre lucrando e ganhando, e não em benefício em prol do outro. E aí eu não estou falando só de dinheiro não, irmãos. Eu não estou falando só de dinheiro não, eu estou falando até mesmo da própria reconciliação, Nelson, de perdão que você falou aqui, tão difícil. Quantos relacionamentos ficam e perduram anos e anos sem uma restauração? Por quê? Porque o indivíduo que se sentiu ofendido, magoado, diz assim: eu não vou nunca pedir lá conversar com fulano, que é humilhante para mim. Às vezes um passo suficiente para que um relacionamento ali seja restaurado, ou pelo menos seja apaziguado, que é um ponto, irmãos, importante que a gente precisa ter quando a gente pensa em relacionamentos, é que uma vez rompido, ele pode ser muito bem restaurado, mas claro que restaurado levando em consideração o caráter do outro, para que o nosso coração não seja digamos assim, o enfermo. Deixa eu tentar exemplificar isso para ficar mais fácil. Eu travo uma jornada com uma pessoa e de repente aquela pessoa apronta uma comigo. Eu vou me intrigar dessa pessoa, eu vou viver a vida inteira indiferente a essa pessoa? Não. Eu posso muito bem estabelecer a paz por meio do perdão. Agora, isso não significa que no outro dia eu vou ter o mesmo nível de confiança que eu tinha antes dela aprontar comigo. Entenderam? Então isso é normal, isso é natural. Há situações
em que o perdão se faz necessário, todas as situações o perdão se faz necessário, mas às vezes o mesmo nível de confiança, de relacionamento quebrado por causa de uma fraqueza no passado, ele naturalmente tem que ser observado. Ok? Muito bem. Então, na linguagem bíblica, significa o seguinte, irmãos: o cristão deve amar o seu próximo e que cada pessoa, amiga ou inimiga, é o nosso próximo. Aí eu me lembro, irmãos, quando eu estava estudando, né, aquele salmo de número 15, e lendo o comentário do reformador João Calvino, e quando aparece lá a expressão, aquele que não defrauda, né, aquele que não causa dano ao próximo, aí eu fui lá ver o que era que João Calvino interpretava ali por próximo. Aí João Calvino disse: próximo aqui é toda pessoa que nós somos conectados pelo fato de ser um ser humano. Aí vem essa frase: o cristão deve amar o seu próximo e cada pessoa, amiga ou inimiga, é o nosso próximo. Entende, irmãos? Cada pessoa, amiga ou inimiga, é o nosso próximo. E é o nosso próximo por quê? Porque justamente o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Já ouviram aquela expressão, e a gente vai abordar isso mais adiante, mas já ouviram aquela expressão, fazer o bem sem olhar a quem? Indistintamente, a gente precisa fazer o bem, a gente precisa ajudar as pessoas, não apenas... E aí, vamos voltar para o texto de Mateus, porque o texto de Mateus é preciosíssimo, quando Jesus diz: olha, se vocês amam quem amam vocês, ou quem ama você, que recompensa vocês têm? Não fazem os publicanos também o mesmo? Ou seja, irmãos, amar a pessoa que nos dedica amor e carinho e atenção é a coisa mais simples do mundo. Agora, desafiador é amar a pessoa que faz justamente o contrário. Amar a pessoa que faz justamente o contrário. Olha o tamanho do desafio. E é isso que Jesus diz, versículo 47. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? O que Jesus está dizendo é: tratar bem quem trata você bem, isso é a coisa mais simples do mundo. Viram aquela expressão já? Gentileza gera gentileza. Então, se nós temos essas atitudes para com as pessoas que nos retribuem, é muito bom. Exemplo, irmãos. Dia de aniversário, é tão bom quando você presenteia alguém que você ama. Aí quando chega no dia do seu aniversário, o que é que você espera? Espera que a pessoa que você deu o presente lhe dê um também. A gente já fica é tanto quando a gente recebe um presente de uma pessoa que não faz parte ali daquele ciclo, a gente fica assustado. Fulano fez isso? Eu nunca dei um presente a fulano, fulano me deu esse. Eu lembro, né, de uma situação que eu combati aqui muito na igreja, né, e continuarei combatendo. Amigo secreto, final de ano. Pense numa tragédia, se não tiver maturidade. É uma beleza se tiver maturidade, mas se não tiver, porque um vai lá, compra um presente de R$100. Seu bolso dá para comprar um presente de R$100. Beleza, dê. Mas o outro, que a igreja é esse misto de gente rica e gente pobre. Eu me preocupo com essa ideia de, ainda bem que a nossa aqui não tem, né? Esse adjetivo, a igreja dos ricos. Nem quero tê-la. Nem quero ter esse adjetivo, sabe?
a igreja de Cristo, a gente tem que ser conhecida pela igreja de Cristo. Aqui tem que ter gente rica e tem que ter gente pobre, tem que ter doutores e tem que ter analfabetos. Essa é a igreja de Jesus. Mas aí tem um pobre que não tem condições de comprar uma caixa de chocolate, R$5, R$10. Aí quando faz a permuta, que a pessoa que comprou um de 100 abre uma caixa de chocolate. Não, às vezes deixa até o presente, nem leva para casa, né? Ou ali mesmo já descarta. Tu quer, fulano? Irmão, se a gente dá um presente de 100 para receber um de 100, que recompensa nós temos? Os publicanos, os gentios fazem as mesmas coisas. Ou seja, você vai numa empresa, eu já trabalhei numa empresa, e todo final de ano a gente tinha confraternização, e a gente se trocava presentes. Isso acontece lá também. É tanto que às vezes a empresa até fixa um valor, presente de X a X. Ou seja, um ímpio faz a mesma coisa. E às vezes faz até mais de bom grado do que um crente. Aí se nós que conhecemos a Cristo, o amor incondicional, a gente se apega por causa de besteira como essa, que recompensa nós temos? Que diferença há? Não há. Mas a gente está lá batendo no peito. Eu sou discípulo de Jesus porque eu não vou para festa, eu não vou para Marília Mendonça, eu não bebo cerveja, eu não sou infiel, eu não sou traidor, ninguém nunca me pegou na cama com uma mulher ou com um homem. Eu sou pagador dos meus tributos, impostos. Bate no peito para se sentir a testemunha viva de Jesus. Aí briga por causa de uma caixa de chocolate, porque deu um presente de R$100. Isso faz parte da nossa maturidade, do nosso crescimento como cristãos. Então, irmãos, a gente precisa entender e praticar isso. Seja o nosso amigo, seja o nosso inimigo, nós temos que respeitar, nós temos que cuidar, nós temos que tratar bem, porque são feitos à imagem e semelhança de Deus, E o amor, queridos, exige que nós sejamos guardiões do nosso irmão. Agora, que tipo de guardião nós devemos ser do nosso irmão? Vocês já viram aquela figurinha, né, de forma cômica, câmera de vigilância antiga. Já viram esse tipo de figurinha? Duas vizinhas, né, ali olhando a hora que você chega em casa, com quem você chega em casa, né? Aí diz assim, essa era a câmera de segurança, de vigilância, de monitoramento, como a gente tem aqui na nossa igreja, né? Era a câmera de monitoramento antigamente. Ou seja, era aquelas, né? Podia chegar em casa que estava a cabeça ali de fora. Já teve um vizinho assim, né? Que fica ali monitorando, vendo quem é que está entrando, quem é que está saindo, certo? O pessoal que senta na calçada. Hoje não tem muito mais isso, mas enfim. Esse tipo de vigilância, de guardião que o amor nos remete, irmãos, é aquela vigilância para depois a gente correr para casa, pegar o WhatsApp, ei, fulaninha de tal, tu sabe com quem eu vi cicraninho de tal? Esse tipo de situação que a gente está falando, é isso que o amor faz com que a gente seja de fato guardião do nosso irmão, do nosso próximo? Eu tenho certeza que não, irmãos. Eu tenho certeza que não. Por isso que Provérbios diz que o amor cobre multidão de pecados. O amor, porque ele preserva, porque ele cuida, e não porque ele expõe. Você já ouviu aquela expressão chula? Jogar aquilo no ventilador? Já ouviram essa expressão chula? Você sabe o que é que eu estou falando. Tem gente que é especialista nisso, no afã de dizer, eu sou o baluarte da santidade. Será que de fato esse é o comportamento? Eu não estou falando de ocultação, eu não estou falando de combate, eu não estou falando de cuidado, eu estou falando de exposição. E a gente precisa ter cuidado, irmãos. Eu me lembro
que em uma igreja que eu trabalhei, eu vivi uma situação interessante. Um indivíduo que integrava uma liderança lá da igreja, de dia era homem, de noite era lobisomem, né? Como diz a história. E a questão era, a gente precisa ir numa cidade diferente, a gente precisa ir, o conselho precisa ir para vigiar, para ver como é que ele entra de noite lá na boate. Eu fiquei pensando assim, rapaz, esse é papel do conselho da igreja. Isso é papel de um pastor, de um presbítero, ficar em esquina de rua, rodando de madrugada para estar vigiando A, B ou C, porque fulaninho de tal disse, fulaninha de tal comentou, mas você sabe, né? Aquele fulaninho e fulaninha que comentam, mas diz logo assim, agora não diga o meu nome, eu não quero me envolver, porque eu não quero ter problema. Não. Rapaz, se for para eu perder sono, vigiando fulaninho, cicraninho de madrugada, de noite, se um dia lobisomem vier à tona, o conselho da igreja age, mas se não, não é papel meu não. Não é papel. E aí tem gente que acha que conselho da igreja é delegacia de polícia. Tem gente que acha que conselho é delegacia de polícia. O que é delegacia de polícia? O cara vai lá para dar uma queixa, aí a polícia civil vai para investigar. Aí pronto, eu vou lá no conselho, vou fazer uma queixa anônima no 0800, anônimo, faça a denúncia anônima, tá certo? E o conselho da igreja que vai montar estratégia para ir investigar, para ir averiguar. Irmãos, isso não é papel não, de conselho, de pastores, porque os presbíteros são pastores, isso não é papel. E se porventura mesmo tendo à tona alguma coisa, é papel da igreja pastorear, cuidar, não expor as pessoas, não jogar no ventilador. Às vezes tem pessoas aqui na igreja que criticam achando que a gente está inerte em relação a determinadas coisas. Está não, irmãos, agora a gente está tratando no gabinete pastoral. A gente está tratando, está conversando, está aconselhando. A gente não está pegando o microfone aqui e fazendo exposição pública. Mas a gente está tratando, agora está tratando de forma pastoral. Agora tem gente que acha bom. Os legalistas, né? Com as pedras para apedrejar. Para colocar na cadeira, no centro da igreja, apedrejar. Toma. Não é? Toma as pedradas. Aí tem gente que vibra com isso. Tem gente que vibra com isso, que dá risadas de alegria quando vê uma ou outra pessoa na igreja que fracassou. Irmãos, quando a gente tomar conhecimento de que um irmão nosso, uma irmã nossa fraquejou na fé, caiu, a gente deveria chorar. É isso que a gente deveria fazer. A gente deveria era chorar, era prantear, era lamentar. E tem gente que diz, porque isso não é admissível. Queridos, todos nós somos pecadores, viemos da mesma natureza, herdamos a mesma natureza. Por isso que Paulo disse, aquele que está em pé, veja que não caia. Veja que não caia. É por isso que Paulo, quando estava já pertinho de morrer, foi que ele disse, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Tenha cuidado, às vezes a gente quer ser mais juiz do que Deus. Mais juiz do que Deus. E a gente precisa ter cuidado de estar alerta em relação a isso. Diga aí, Toninha. Os irmãos sabem o que é disciplina eclesiástica? E como Deus exerce a disciplina eclesiástica, e como os reformadores entenderam a disciplina eclesiástica, e como as igrejas reformadas praticam a disciplina eclesiástica, e qual é o propósito dela? Primeiro, o exercício da disciplina eclesiástica se dá
com o mesmo ponto, mas de duas formas. A palavra, a exortação, de forma pública e de forma velada, privada. Ou seja, quando eu estou pregando aqui a Escritura todo domingo e toda semana, ali Deus está fazendo o quê? Está disciplinando o seu povo. Porque disciplinar não é ensinar. Por que é que a gente disciplina o nosso filho? A gente disciplina é para ele continuar no erro? Não, é para ser corrigido e educado. E o que é a palavra de Deus pregada publicamente? Senão justamente o ensino para que a igreja, para que os servos de Deus aprendam um caminho que deve seguir. E privadamente. Agora, dentro desse ponto, há uma supressão de privilégios da igreja, como a liderança, como a participação da ceia, e mesmo assim temporária, quando o faltoso é humilde, quando reconhece, quando admite. Só não é por tempo determinado e por um breve tempo, quando o faltoso é contumaz, quando é rebelde, quando não reconhece. Mas os grandes zelosos da justiça querem que a pessoa seja banida da igreja. Até o tratamento, muitas vezes, na própria comunidade, é um tratamento discriminatório. E por que é que muita gente, que às vezes fracassa na sua fé cristã, não se restaura na própria igreja em que foi disciplinado? Porque a própria comunidade trata com discriminação, trata com rejeição, e às vezes vai em outra comunidade e encontra acolhimento, amor e perdão, e graça. Então a gente precisa ter cuidado, irmãos, para não ser isso, sabe? Eu ouvi há uns dias atrás um membro da igreja compartilhando, não era dessa daqui não, mas aqui já teve também, mas compartilhando: pastor, quando eu fui disciplinado, a igreja me olhava assim, de banda, os zelosos da justiça. Poucas pessoas chegavam para me abraçar, para me acolher, para expressar alegria, dizer: que bom que você está aqui, a gente vai junto, a gente vai caminhar, a gente vai trilhar 1 milha, 2 milhas, 3 milhas se for preciso, mas você vai se levantar. Vamos lá, irmãos, vamos avançar um pouquinho, o nosso tempo já está indo, mas vamos lá. A responsabilidade social do cristão, no que diz respeito a outras pessoas, não é? A outras pessoas. É clara em todas as escrituras que os homens têm responsabilidades diante dos outros. A resposta de Caim, não é? Lembram da resposta de Caim lá em Gênesis 2, 16 e 17? Acaso sou eu tutor de meu irmão? Abram esse texto aí, irmãos, por gentileza, só para a gente ver. Gênesis 2, 16 e 17. Não, Gênesis 2 não, Gênesis 4. Essa referência aqui eu anotei equivocadamente. 4:9, né? Isso. Gênesis 4:9. Disse Caim a Abel, a seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E qual foi a resposta dele? Eu sou tutor do meu irmão? O que é que significa aí a questão do tutor? Eu sou responsável pelo meu irmão? A resposta é sim. Você é responsável, sim. Você tem uma responsabilidade para com o seu irmão, para com o seu próximo, não é? A gente vê, irmãos, vários outros exemplos, não é, de que há uma responsabilidade para com as outras pessoas. E aí a gente vê uma outra frase aqui, é que a responsabilidade não é meramente proteger vidas inocentes, mas também inclui o quê? Fazer o bem positivo em prol dos outros.
não é? Então, a nossa responsabilidade não é apenas proteger vidas inocentes, indefesas, mas é fazer o bem em prol de outras pessoas, sem distinção. Sem distinção. Essa, irmãos, é a postura e o comportamento correto do cristão, não é? Segundo Jesus, esse é o ensino do Antigo Testamento. Ou seja, no Antigo Testamento a gente encontra essa missão que o homem tem de amar o seu próximo como a ele mesmo. Por isso que ele, quando questionado lá em Mateus capítulo 22, ele respondeu: o resumo da lei é amar a Deus acima de tudo e amar o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, não é um mandamento novo, é antigo, está lá desde o início, faz parte desde o início da história da humanidade. E aí a gente encontra, irmãos, no Novo Testamento também N passagens que tratam sobre esse cuidado que a gente precisa ter uns dos outros e dos de fora. Esse cuidado mútuo. A gente perdeu, irmãos, aquela ideia de mandamentos recíprocos. A gente perdeu um pouco disso. A gente perdeu essa ideia de mandamentos recíprocos, de cuidar uns dos outros, e não apenas esperar ser cuidado pelos outros, ser amparado pelos outros. E a gente fica muito na posição de, isso na relação de igreja, irmãos, e aí eu posso até mencionar isso, na função pastoral, isso é muito difícil. Não é? Isso é muito difícil, por quê? Porque todo mundo quer ser cuidado, mas ninguém quer cuidar. Ninguém quer cuidar. Às vezes assim, se pergunta, o pastor cuida da igreja, e a pergunta que a gente deveria fazer também é: e a igreja cuida do pastor? E a igreja cuida do seu pastor, ou dos seus pastores? Ou os irmãos acham que a responsabilidade é só de uma única via, ou seja, só o pastor que tem que cuidar e assistir as pessoas que estão debaixo do seu pastorado, com presença, com incentivo, com ânimo, com exortação? Será que isso acontece? Então, isso é recíproco. Por isso que aquelas palavrinhas que a gente fez um estudo antigo aqui na igreja, né? As palavrinhas que definem a missão da igreja: diaconia, querigmate, querigma, né? A martiria, tinha lá poimenia. Sabe o que é poimenia ou poimênica? Poimenia é expressão grega, a ideia é poimênica. A gente no seminário tem uma disciplina chamada poimênica. O que é poimênica? É justamente o cuidado pastoral. Isso é uma missão dada à igreja. Por isso que os mandamentos, eles são o quê? Recíprocos. Nós nos cuidamos mutuamente. Nós nos cuidamos mutuamente. A igreja cuida do pastor, o pastor cuida da igreja, o irmão cuida da irmã, a irmã cuida do irmão. É assim que a gente se completa, se complementa. Mas enquanto a gente estiver na posição de consumidor, a gente está trazendo, irmãos, esse princípio do mercado para a igreja. Qual é o princípio do mercado para a igreja? A gente chega numa empresa, a gente chega num restaurante, a gente chega num comércio, a gente quer ser bem atendido. E se a gente não for bem atendido, se as nossas expectativas não forem aceitas, a gente já deixa de frequentar aquele local, a gente deixa de consumir aquele produto. Eu trabalhei alguns anos numa concessionária Chevrolet, e uma das áreas mais enfatizadas e treinadas era justamente a área que eu fazia parte, que era a área de pós-vendas. Porque a gente pensa assim, numa concessionária o mais importante é o carro zero ali na porta, bonito, e um bom vendedor, para com lábia, não é? Que a gente tem a ideia de que vendedor é aquele cara de lábia, é o enrolão. Você pode ser um bom vendedor sem ser enrolão, certo? Sem mentir, sem dizer aquilo que o produto ali não oferece. Mas enfim, a gente pensa que e não é. Aí tinha o pós-venda era a gente lá na oficina, no setor de peças.
E o que fideliza o cliente, a marca, além do produto, é justamente o seu produto, quando surgir defeitos, ter as suas correções e os seus consertos feitos. Isso fideliza o cliente à marca. Ele diz assim: rapaz, eu vou trocar não, eu vou comprar sempre Chevrolet, porque na concessionária aqui, quando eu preciso, eles me atendem e me satisfazem tudo. Agora, se você for e não for bem atendido, se o cliente sair insatisfeito, por isso que quem já pegou um carro zero aqui sabe disso, você faz uma revisão, ou moto mesmo, né? Não sei se a Honda faz essa prática, mas enfim, você faz uma revisão, 10, 15 dias depois, alguém do setor de satisfação do cliente liga para você. Não é assim, Manuel? O senhor fez a revisão do seu veículo aqui, está satisfeito, alguma coisa a reclamar? Não, está tudo bem. Qual a nota o senhor daria para o atendimento, para o serviço que foi prestado? Se tem alguma coisa a reclamar, quem foi o funcionário, em que setor foi? Aí a gente traz essa ideia, traz para a igreja. A igreja, eu sou consumidor. E qual é o meu imposto? Dízimo. É o meu imposto, é o meu tributo. Eu tenho o direito de exigir, porque eu dou dízimo. Não é assim que a gente faz com os políticos mesmo, a gente faz isso. Eu tenho o direito de cobrar da classe política porque eu pago meus impostos. Aí a gente vem para a igreja, transforma dízimo, expressão de gratidão, expressão de fé, a gente transforma em imposto. Eu tenho o direito de exigir coisa na igreja porque eu sou dizimista. E aí a gente se senta no banco e se torna um consumidor. A pregação tem que atender às minhas necessidades, a música tem que atender às minhas necessidades, a estrutura física tem que atender às minhas necessidades. Quando eu precisar, as pessoas que trabalham na igreja têm que estar para me atender. E a gente entendeu que na igreja é uma relação de serviço, de reciprocidade e não de consumidores. Que é uma relação de serviço, irmãos, de serviço, de mutualidade, de reciprocidade, de fraternidade. Enquanto a igreja de Cristo tiver essa ideia de consumidor, sempre haverá lacuna na igreja. Sempre haverá insatisfação, sempre haverá queixume, porque a igreja não é um comércio, a igreja não é uma empresa, a igreja não é um restaurante, a igreja não é uma lanchonete, a igreja não é uma concessionária de veículos, onde depois alguém vai ligar e vai dizer: você está satisfeito ou não com o atendimento que você teve? A pergunta que eu devo fazer é: eu estou ajudando em que a minha igreja a ser melhor? Eu estou contribuindo em quê para a minha igreja ser mais ativa, mais atuante, mais amorosa, mais hospitaleira? Em que eu estou ajudando? Essa, irmãos, deve ser a nossa preocupação, porque de fato as Escrituras nos trazem mandamentos recíprocos e não mandamentos unilaterais, mandamentos praticados apenas por uma pessoa ou por um grupinho de pessoas, mas por todos. Pastor tem naturalmente impregnado no seu ofício a poimenia, o cuidado pastoral, mas essa é uma missão da igreja. A própria questão de didascalia, né, de ensino, pastor e presbítero, não é? Pastor e presbítero, o ensino, irmãos, é conectado intimamente ao presbiterado. Intimamente, não pode. Presbítero não pode ter apenas uma visão. A igreja, muita igreja já sofreu quando colocou presbítero pela questão do trabalho profissional. Porque é gerente de banco, porque é empresário, porque é comerciante, porque é contador, tem experiência com números. A igreja não é assim, não. O ensino está conectado diretamente à figura e à função do presbiterato, a hipoimenia e didascalia. A diaconia é para ser feita só pelos diáconos? Não. É para ser feita primeiro pelos diáconos, mas eles encabeçam a igreja como um todo a promover a diaconia. E o que é a diaconia? É assistir, ajudar o órfão, a viúva, o carente, o pobre, o necessitado. Se essas missões forem
projetadas apenas num grupo de pessoas, nunca vai ser satisfeita totalmente. Nunca vai ser, por mais atuante que possa ser o pastor, o presbítero, o diácono, nunca vai atender 100% a necessidade. Por quê? Porque isso é uma missão da igreja, que está associada a alguns ofícios, mas que ela precisa ser partilhada por toda a comunidade, por toda a igreja. Só para dar um exemplo prático disso, eu sempre bati na tecla aqui na igreja, porque sempre disse que ministério de louvor não é banda. Ministério de louvor não é banda. Tem que ter excelência na música, tem. Tem que tocar bem, tem que cantar bem, tem que se aperfeiçoar, tem que ensaiar, tem que fazer o melhor, porque a gente está fazendo para Deus. Mas não é para uma banda, não é uma apresentação. Por quê? Porque o culto não é um espetáculo. O culto não é um show. O culto é uma expressão de adoração de quem? Dos adoradores. De quem está aqui na frente, mas de quem está aí sentado no banco. O ministério de louvor tem a função apenas de encaminhar, de dar o norte, de dar a métrica do louvor. Agora para o coração, o ego inflamado, que quer ser aplaudido, que quer ser visto, né? Que quer terminar o culto batido nas costas, mas você toca muito bem, né? Você é um músico excelente, mas você canta divinamente. Aí não gosta disso. Baixa o instrumental, baixa lá, deixa a voz da congregação. Os cultos mais marcantes, irmãos, que eu já vivi aqui na igreja do Monteiro, foram justamente nesses momentos, períodos de louvor que eu via ali do púlpito de cima a congregação cantando. Não foram quando eu vi aqui a maior batucada do mundo, não. Pelo contrário. Esses dias foi o dia que eu mais me irritei aqui no meu ouvido. Os dias que eu percebi o culto mais gostoso, abençoado, quando eu ouvi a voz da congregação. Os membros cantando alegremente, servindo a Deus, batendo palmas, glorificando a Deus. Que nunca fiz aqui nessa igreja, 13 anos que eu vou fazer de pastorado, nunca repreendi a igreja de Monteiro, a membro nenhum, por dar um amém, por dar um glória a Deus. Agora, nunca incitei. Nunca fiquei aqui no púlpito da igreja. Bata palma, irmãos. Dê glória a Deus aí. Não disse que eu não sou pastor pentecostal. E nem a igreja presbiteriana é. E nem você precisa disso. Se você quer dar um glória a Deus, dê espontaneamente aí. Dê glória a Deus bem alto aí, vá ver se eu vou repreender você. Não vou repreender nunca. Eu sou espontâneo, voluntário. E não manipulado, como muita gente que quer fazer às vezes nos cultos das igrejas. Quer manipular as emoções das pessoas. Não sei quantos viram o videozinho do reverendo Augusto, que eu postei lá no grupo da igreja, viram? Aquilo ali é enchimento do Espírito. Estou dizendo, irmãos, que quem tem esse regime de igreja de cultuar, não, tudo bem, eu respeito. Quem tem o jeito de cultuar dessa maneira, beleza. Agora, esse não é o critério para dizer quem é frio, quem é quente, quem é avivado e quem não é, porque às vezes está aqui aplaudindo, batendo palma. Quando chega em casa como esposa, é uma esposa rixosa, maldizente, dá mau testemunho para os vizinhos. Não cuida da casa, não cuida do marido, vive de casa em casa falando e espalhando fofoca. No culto é glória a Deus, aleluia. O marido do mesmo jeito, desonesto, trapaceiro nos negócios, trata a esposa com mão de ferro. Não, no culto. Então, vida, enchimento com o Espírito é lá fora. Lá fora é que a gente demonstra, hein? Vida espiritual. Não é sentir, como o reverendo Augusto disse, sentir uma frieza na espinha, ou os cabelos se arrepiarem. Isso não significa nada. Eu posso muito bem entrar e sair sem sentir esse frio na minha espinha, sem me arrepiar, e Deus ter falado profundamente ao meu coração. E eu ter expressado sinceramente a minha adoração a Deus. Então, queridos, que o Senhor nos abençoe. A gente vai continuar no nosso.
Deus abençoe, queridos.